Fera, nesse vídeo eu quero te apresentar um sujeito chamado David Buss, ou Buss. Eu vou chamar de Buss. A evolução e a biologia forjam os desejos sexuais humanos e essa forja responde para uma parcela bem significativa dos desentendimentos que acontecem entre homens e mulheres no mundo atual. E David Buss explica isso como ninguém. Se você ficou curioso, é só acompanhar o raciocínio desse vídeo aqui. David Buss é um psicólogo americano nascido em 1953. Ele se formou na Universidade do Texas e obteve um doutorado em Berkeley, faculdade muito renomada. Buss foi um dos pioneiros nos estudos sobre diferenças sexuais em estratégias de acasalamento, utilizando pesquisas globais envolvendo milhares de participantes. No livro A Evolução do Desejo, Estratégias de Acasalamento Humano, publicado em 1994, Buss mostrou acima de qualquer dúvida que homens buscam em uma mulher juventude e fertilidade, do mesmo modo como mulheres priorizam homens com acesso a recursos e status para proteção. No livro Psicologia Evolucionária, a Nova Ciência da Mente, publicado em 1999, Buss explicou diversos mecanismos psicológicos adaptativos e como emoções, como raiva, têm funções importantes. Ele explicou como o ciúme protege investimentos parentais e como a competição intramasculina eleva o status reprodutivo da espécie como um todo. E apresentou também uma penca de evidências de neurociência e antropologia que mostram que esses traços são uma herança ancestral que atravessa culturas e civilizações. No livro A Paixão Perigosa, Por que o ciúme é tão necessário quanto amor e sexo, publicado em 2000, Buss foi ainda mais fundo e dissecou o ciúme como um mecanismo de sobrevivência. Homens reagem fortemente à traição física para evitar criar filhos alheios. Mulheres reagem fortemente à traição emocional porque elas precisam desse vínculo para garantir o seu acesso ao suporte masculino. Conhecer pelo menos um pouco o trabalho de David Buss ajuda um bocado para entender as preferências evolutivas e evitar armadilhas como essas narrativazinhas aí de empoderamento feminino, que ficam negando diferenças biológicas que muitas vezes não são tão óbvias numa primeira olhada. Por exemplo, muitas mulheres gostam de dizer que se tornaram masculinas pela falta de homem. Elas dizem que tiveram que assumir esse papel por causa da falta de homens de verdade no mercado. Então, se elas fossem alfabetizadas e tivessem lido alguma coisa de David Buss, elas já teriam saído desse infantilismo, porque elas teriam entendido que as estratégias femininas evoluíram para maximizar reprodução e proteção, priorizando provedores masculinos. Alegar masculinização feminina por falta de homens no mercado, isso é ignorar adaptações ancestrais. As mulheres competem intrasexualmente por recursos, adotando traços assertivos para atrair homens de alto status, traços femininos. E essa competição, ela não surge do vácuo masculino. Ela surge de processos psicológicos que deveriam brotar naturalmente das mulheres, a despeito da energia masculina dos homens. As mulheres não se masculinizaram por causa da falta de homens. Elas se masculinizaram porque elas foram bombardeadas dia e noite com narrativas ideológicas feministas que negam fatos evidentes da biologia humana e foram convencidas que deveriam priorizar essa narrativa ideológica e não os fatos da biologia. Joga a biologia fora, me dá a narrativa. E assim elas fizeram, surpreendentemente. Outra coisa, as mulheres também gostam de dizer que elas precisam que um homem forneça um espaço seguro para que elas consigam expressar a sua energia feminina. Ou seja, elas exigem que o homem seja masculino desde o princípio, independente do comportamento delas. Mas elas convenientemente não oferecem a contrapartida de assumirem a obrigação de serem femininas elas mesmas desde o princípio. Segundo Buss, mulheres priorizam homens com recursos para suporte parental, enquanto homens valorizam fertilidade. Ou seja, mulheres priorizam homens masculinos e homens priorizam mulheres femininas. Quando as mulheres exigem um espaço seguro prévio para acessar a sua feminilidade, elas estão impondo
a masculinidade inicial como um pré-requisito, mas sem reciprocidade. E isso contraria os conflitos evolutivos de interesses sexuais descritos por Buss, naqueles livros que você não leu. Segundo os trabalhos de Buss, essa estratégia feminina para maximizar ganhos relacionais, essa estratégia atual afasta das mulheres justamente o tipo de homens que elas dizem desejar. Se você ler com atenção, vai ser bem fácil ver que os estudos de David Buss desmascaram a ilusão das narrativas feministas que negam a biologia evolutiva, as mesmas narrativas que têm forçado milhões de mulheres a priorizar a ideologia em vez de instintos ancestrais biológicos. Em um país que lê tão pouco, esperar que as pessoas leiam e entendam a psicologia de David Buss é quase como esperar por um milagre. Mas, de repente, esse vídeo aqui vai servir pelo menos para despertar a sua curiosidade e fazer você refletir a respeito. Um grande abraço, gente boa! Fera, se você quiser aprender mais e recuperar os seus níveis de testosterona de forma natural, prática e científica, comenta esse vídeo aqui com a palavra testo e eu vou te enviar um convite pelo direct para você vir participar gratuitamente do meu grupo fechado no WhatsApp, um grupo que eu tenho lá focado em saúde e alta performance masculina. Agora em fevereiro vai rolar uma aula especial feita sob medida para a galera que está lá no grupo fechado, onde eu vou contar tudo sobre como recuperar os seus níveis de testosterona utilizando recursos e rotinas 100% naturais. 100% naturais. Então comenta testo e vem para o meu grupo fechado para garantir o seu acesso à aula.